Bom, galera, vamos iniciar esse trabalho. Primeiro a gente vai fazendo o fundo, queimando com movimento de X, para que a gente não pinte na tela crua. Mistura um pouquinho de óleo de linhaça para poder diluir um pouco mais a tinta e tampar os poros da tela. Vamos trabalhar com a cor amarelo indiano, um pouquinho de branco misturado, e vamos fazendo o fundo, iniciando, passando um lado e o outro do pincel. Movimento de X para poder espalhar melhor. Ok? Vamos lá. Bom, fizemos essa parte aqui, queimamos o fundo, para depois que secar um pouco a gente pode fazer os efeitos de degradê, que vamos fazer mais para frente. Agora nós vamos queimar agora os copos das tulipas. Para esses copos aqui vamos queimar com alazarim, com um pouquinho de óleo de linhaça para diluir. Para a gente estar queimando e depois a gente joga o efeito em cima. Vamos passando dessa forma. O movimento tem que seguir o sentido das pétalas da tulipa, para poder já iniciando com o efeito. Nós vamos fazer o efeito depois, mas ao queimar dessa forma, a parte que está crua, a gente já vai dando a forma e efeito, depois fica mais fácil. Ok? Vamos lá. Dessa forma aqui, os movimentos seguindo o sentido, como eu falei. Muito cuidado para não apagar o risco que fizemos de carvão, porque esse risco vai ser os efeitos que nós traçaremos a cor escura. Quando misturamos com óleo de linhaça, ela fica um pouco rala. Com isso ela espalha bem melhor e não apaga o risco que fizemos. Para depois nós seguirmos a direção que foi riscada. Dessa forma assim. Preenchendo todos os espaços que estão em branco. Não pode deixar nenhuma parte branca aparecer da tela. Cobrir totalmente a imagem. Aqui já vamos puxando o efeito das pétalas da tulipa. Essa parte aqui interna podemos deixar um pouquinho mais escuro como referência, passando a tinta um pouquinho grossa, um pouquinho de excesso de tinta para ficar mais escuro aqui no fundo, formando um efeito de copo, da forma que está sendo feito aqui. Ok? Agora terceiro copo de tulipa. É a mesma coisa, pessoal. Vamos usar alazarim, um pouquinho de óleo de linhaça para queimar, porque na verdade estamos preparando a imagem para poder depois pintar sem óleo de linhaça, fazendo o efeito. Vamos lá, para acelerar um pouquinho.
Bom, agora que nós queimamos a tela, a parte da tulipa, agora vamos iniciar o trabalho de efeito no fundo. Para esse fundo aqui, essa parte superior da tela, nós vamos colocar mais branco e menos amarelo indiano. Amarelo Napoli. Então nós vamos usar na parte do alto mais branco para ficar bem clarinho a parte superior. Vamos lá. Lembrando que o movimento é em forma de X, tá? Para fazer o efeito degradê. Vamos lá. Aqui no meio, nós vamos com o amarelo indiano ou amarelo Napoli. Vamos fazendo degradê e mesclando esse amarelo com branco sem que fique marcação, fazendo um efeito de degradê, o degradê bem suavezinho. Se você tiver com a tinta dura, pode aplicar um pouquinho de linhaça com terebentina e preparar um médio aí. Vamos lá. Vamos fazer o efeito de degradê do fundo. Movimentos de X. Lembrando que não pode aparecer a marca da união das cores. Passa o pincel bem de leve, mesclando, movimento de X, que você vai conseguir fazer o efeito de degradê. Bom, galera, aqui embaixo, na parte inferior da tela, vamos colocar um pouquinho de sombra azulada com o verde ocre escuro. Vamos misturar, vamos fazer o efeito degradê aqui, passando do amarelo para a cor escura, que é o sombra azulada com amarelo, verde, ocre escuro. Mesmo movimento de degradê, movimento de X bem de leve, para mesclar uma cor na outra. Na parte mais embaixo, vamos usar um pouquinho mais o sombra azulado. Ok? Vamos lá. Depois que terminarmos o fundo, nós vamos agora trabalhar as tulipas. Vamos misturar aí um carmim com um pouquinho de sombra natural e vamos fazer uma cor, uma tonalidade mais escura para fazer as marcações das pétalas que nós fizemos com carvão. Só seguir o risco. Agora com o vermelho chinês, vamos fazendo o movimento do sentido das pétalas, sem o óleo de linhaça. Um pincel lequezinho, vamos trabalhar no efeito para ficar com os riscos, né? Com vermelho, apenas o vermelhão chinês. As tulipas são vermelhas e vai ficar um vermelho bem vivo, bem bonito, depois de ter feito a marcação. Vamos trabalhando bem suave. Com esse movimento já vamos formando ali, fazendo as pétalas por pétalas, as curvas internas. Já vamos dando efeito. Dessa forma aqui. Semelhante às outras tulipas também, acima, é só fazer a mesma coisa, o mesmo movimento, sentido de cada pétala, com vermelhão chinês. Esse efeito fica muito bonito. Já vamos dando forma, a forma real da tulipa. Estou gravando essa porque essa é a maior. Das três essa é a maior, então para que vocês acompanhem, ficou melhor. Tá? Aqui a parte de dentro também, vamos fazendo a curva.
Tá um pouco de luz, a claridade está atrapalhando um pouco, mas tá dando para ver. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário aí no vídeo. Dá aquele like, curta o vídeo e deixe seu comentário. Dúvidas, eu vou estar colaborando aí, tirando a dúvida de vocês. É só perguntar no comentário. Não esqueça, querendo um risco, é só colocar aí o seu e-mail, que eu envie pelo e-mail o seu risco, o risco dessa obra. As pinceladas no sentido de cada pétala. Não pode esquecer, é muito importante. Muito importante, o movimento do pincel é que faz o efeito na pintura. Com esse movimento, esse vermelhão aí, nós estamos dando volume na obra. O efeito está ficando muito bom. Essas marcações escuras não podemos passar por cima, tá? Tem que deixá-las aí porque é elas que dão o efeito de sombra. Agora vamos usar um pouquinho de amarelo Napoli, clarinho, uma cor mais clara. E vamos passando nas beiradas, nas bordas e nas beiradas de cada pétala para dar um efeito de luz e de separação de cada pétala, dessa forma. Puxando no sentido de cada pétala, ok? Da tulipa. Para dar esse efeito brilhoso de luz, muito bonito. Fica... Esse vídeo é a continuação do outro vídeo, onde eu preparei a tela para pintar. Na verdade, essa tela era de um quadro que era uma foto de papel, e eu tirei, transformando de um quadro de papel para um quadro de pintura a óleo. Primeiro vídeo, o título é esse: transformando um quadro de papel em uma pintura a óleo, que é a técnica que estamos usando nessas tulipas, a técnica óleo sobre tela. Tá vendo, pessoal? Esse efeito de luz dessa mesma forma vai ser feita com a mesma sequência nas tulipas acima. Não vou gravar para o vídeo não ficar muito comprido, é só você seguir todos os passos que foi feito nessa e usar nas outras, e vai dar certo, vai ter um bom resultado. Bom, agora nós vamos, feito nas 3 tulipas, vamos fazer a marcação
das folhas de baixo para cima, com a ponta bem fina no final de cada folha, vai para cima e desce, finalizando o traço. Depois que marcarmos todas as folhas da tulipa, fazendo ela um pouco curvada, depois de marcarmos uma por uma, para isso usamos verde, ocre escuro, com um pouquinho de sombra azulada também, para acompanhar o fundo da tela. Depois das marcações nós vamos dando volume, pintando somente no centro de cada folha, com essa mistura de verde, ocre escuro, com sombra azulada e um pouquinho de sombra. Um pouquinho de sombra natural, para dar o efeito mais escuro. Depois nós vamos usar o verde inglês claro para fazer as bordas com o verde Verônia. É um verde bem clarinho, mas somente nas beiradas. No meio da folha nós fazemos o efeito mais escuro de sombra. E depois nós vamos usar o verde inglês claro com o verde Verônia para fazer as bordas. Dessa forma aqui. Agora sim, pessoal, vamos usar o verde inglês, como eu falei, a mistura, e vamos fazer a parte das beiradas da folha, respeitando o movimento, inclusive as curvas de cada folha, tá ok? Da forma que está sendo feito aqui. Com o verde VSE e um pouquinho de branco, vamos dar um pouquinho de luz nas folhas, na beirada, com a pincelada de cima para baixo no sentido da folha, sem tirar o pincel da tela. Dessa forma aqui, ó, que está sendo feito. Deslizando de cima para baixo, para a tinta entrar e dar o efeito de luz.
Com a mistura do verde Verone com o verde inglês, vamos fazer umas folhas no fundo com efeito de distância, bem clarinho e mais finas do que as folhas que estão na frente, ok? Dessa forma. Com o preto e um pouquinho de óleo de linhaça, para ficar bem ralinho, vamos passando e formando uns gravetos, para dar um efeito bem bacana. E para finalizar com o branco, damos umas batidinhas para fazer uns raminhos brancos, para dar mais um toque especial nesta obra de arte linda de tulipas. Com o pincel fino e o preto, com um pouquinho de óleo de linhaça, é só assinar a sua obra. Está concluída. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Curtam, compartilhem o vídeo com seus amigos, dê uma força, se inscreva no canal, porque tem muitas outras coisas muito legais para ver futuramente, ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Thank you.